Bom, pessoal, vamos resolver agora o exercício 3, que ele fala o seguinte. Na figura abaixo, a partícula 1 de carga 1 microcoulomb e a partícula 2 de carga menos 3 microcoulombs são mantidas a uma distância de 10 centímetros uma da outra, sobre o eixo x. Determine no item A a coordenada x e no item B a coordenada y de uma terceira carga desconhecida Q, para que a força exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 seja nula. Bom, então ele quer saber onde que a gente pode colocar uma carga, uma terceira carga aqui, né? De modo que a força exercida sobre essa terceira carga seja nula. Em outras palavras, o que ele quer saber é em qual ponto o campo elétrico criado pelas cargas 1 e 2 é nulo. Porque se o campo elétrico criado pelas cargas 1 e 2 for nulo, a gente colocar uma terceira carga nesse ponto em que o campo é nulo, a força resultante sobre essa terceira carga vai ser nula. Né? Então a gente precisa descobrir qual ponto uh, vai ser né, as coordenadas x e y desse ponto. Então vamos supor que esse ponto está aqui, por exemplo. Tá? Vamos supor que esse ponto está aqui. Aí a gente pode fazer o seguinte. Bom, o campo elétrico criado pela carga 1 nesse ponto vai apontar para cá. Esse vai ser o E1. Já o campo elétrico produzido pela carga 2 vai apontar para cá. Se a carga for negativa, ele aponta na direção contrária, mas o argumento aqui vai principalmente pela direção. Eu acho que é meio óbvio que é impossível esses dois campos aqui se anularem, né? Mesmo que eles apontem nos sentidos contrários, eles vão apontar para cá e para cá, eles não têm como se anular, porque eles não estão na mesma direção. Dois vetores que não estão na mesma direção não podem se anular nunca, né? Ou seja, esse ponto aqui não pode ser um ponto em que o campo elétrico é nulo. Na verdade, se eu pegar qualquer ponto fora do eixo X, é impossível isso acontecer. Se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui, ó, o campo elétrico criado pela carga 2 vai estar para cá, enquanto que o campo elétrico criado pela carga 1 vai estar para cá. Eles não estão na mesma direção. Né? Então não tem como esses dois caras aqui se anularem. Tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher um ponto numa posição em que os campos possam se anular. E isso só vai acontecer se eu escolher algum ponto sobre o eixo X. Então eu preciso escolher um ponto sobre o eixo X. Por exemplo, pode ser um ponto entre as cargas, pode ser um ponto à esquerda da carga 1 e pode ser um ponto à direita da carga 2, por exemplo. Tá? Porque nesses pontos aqui, os campos vão apontar na direção X e aí eles podem se anular. Tudo bem? Então tem que ser um ponto aqui. Vamos tentar descobrir em qual dessas três regiões a gente pode estar? Vamos primeiro analisar a região entre as cargas. A carga 1 é positiva. Significa que o campo elétrico criado pela carga 1 vai ser radial para fora da carga. Então o campo criado pela carga 1 nessa posição aqui vai ser para fora, ser radial para fora, então vai apontar para cá. Como a carga 2 é negativa, né, pelo enunciado do problema aqui, ó, a carga 2 é negativa, o campo elétrico criado pela carga 2 vai apontar para dentro da carga 2, né? Vai apontar radialmente para dentro da carga 2. Então, o campo elétrico criado pela carga 2 nessa posição vai apontar para cá também. Como esses dois campos estão apontando no mesmo sentido, obviamente eles não vão se anular. Consequentemente, o campo elétrico não vai ser nulo para nenhum ponto entre as duas cargas. Certo? Agora vamos testar essas duas outras opções aqui. Tá? Primeiro, essa opção aqui, a opção à esquerda da carga 1. Como a carga 1 é positiva, o campo elétrico dela é repulsivo. Né? Vai ser radialmente para fora, então o campo elétrico vai ser para cá. E como a carga 2 é negativa, o campo elétrico dela vai ser atrativo, né? Vai ser radial para dentro. Então o campo da carga 2 vai ser para cá. Bom, esses dois campos aqui podem se cancelar. Então essa situação é uma situação que a priori pode ser aceitável. Olhando agora para esse ponto aqui à direita de Q2. O campo produzido pela carga 1 ele é repulsivo, então ele vai ser para cá.
enquanto que o campo produzido pela carga 2 é atrativo, então ele vai ser para cá, porque a carga 2 é negativa. Bom, a priori esses campos podem se cancelar, então essa também é uma situação aceitável. Bom, mas como que eu sei qual das duas situações eu vou usar? Ora, a gente tem que pensar assim. A fórmula do campo elétrico, ela é de uma carga pontual, ela é K vezes a carga que cria o campo dividido pela distância ao quadrado, R quadrado. Tá? Quanto mais longe eu tiver da carga que está originando o campo, né? Então vamos supor ter uma carga originando o campo aqui, uma carga positiva, então ela vai dar origem aqui a um campo elétrico radial para fora desse jeito. Né? Quanto mais longe eu tiver da carga, quanto maior for o R, menor vai ser o campo. Tá? O que eu quero? Eu quero que esses dois campos se anulem, então eles têm que ser iguais em módulo. O campo criado pela carga 1 e o campo criado pela carga 2. Se eu tiver aqui, ó, reparem que eu estou mais perto da carga 1, que é a carga menor em módulo, e mais longe da carga 2, que é a carga maior em módulo. Agora, se eu estiver nesse ponto aqui, eu vou estar mais próximo da carga maior, ou seja, e mais longe da carga menor. Se eu estiver mais próximo da carga maior, o campo dessa carga maior com certeza vai ser maior que o campo da carga menor. Né? Porque ele já tem uma carga maior e a distância é menor, eu estou mais próximo dela, então o campo vai ser mais intenso. Então, nessa situação aqui, é impossível os vetores se anularem, porque o campo devido à carga 2 vai ser muito maior que o campo devido à carga 1. Consequentemente, a única situação que eu vou conseguir resolver o problema e achar um campo elétrico nulo é essa situação aqui. Por quê? Essa é a situação em que eu estou mais próximo da carga menor. E aí pode ser que essa distância menor em relação à carga menor balanceie o campo da carga maior que está mais longe. E aí eu posso ter que esses dois campos são iguais e se anulam. Tudo bem? Então vamos trabalhar com essa situação aqui. Tá? Então depois de toda essa discussão, vamos efetivamente resolver o problema. Tá? Então vamos lá. Então depois de toda essa discussão que a gente fez, a gente descobriu que o campo elétrico só vai ser nulo num ponto sobre o eixo x à esquerda da carga 1. Porque a carga 1 é menor, porque as duas cargas têm sinais contrários, né? E a carga 1 é menor que a carga 2. Reparem que se as duas cargas tivessem o mesmo sinal, esse ponto seria um ponto entre as cargas. Né? E sempre mais próximo da carga menor. Né? Então, se você tem aí duas cargas pontuais e você quer achar o ponto em que o campo elétrico é nulo, você sempre precisa escolher um ponto que está mais próximo da carga menor em módulo, da carga que tem da menor carga em módulo. Tá? Então, escolhemos esse ponto e essa distância aqui eu vou chamar de x. Tudo bem? Eu quero que o campo em 1, o campo criado pela carga 1, anule o campo criado pela carga 2. Então, em módulo, eles têm que ser iguais. O campo criado pela carga 1 vai ser K, módulo de Q1, deixa eu colocar aqui as cargas em módulo, dividido pela distância entre a carga 1 e o ponto de observação que está aqui, ao quadrado. Então, dividido por x ao quadrado. O campo criado pela carga 2 vai ser K, módulo da carga 2. Eu estou usando em módulo, né? Tudo aqui agora, todas as contas aqui estão sendo feitas em módulo. Dividido pela distância entre a carga 2 e o ponto de observação. Essa distância é L mais x. Isso ao quadrado. Então, aqui eu posso cortar os k's. E aí eu escrevo o seguinte. Eu posso escrever que L mais x sobre x elevado ao quadrado é igual a módulo de Q2 sobre módulo de Q1. Só que a gente viu que Q2 é o triplo de Q1, né, em módulo, então essa razão dá 3. Então eu posso escrever que L sobre x mais 1
é igual a mais ou menos a raiz de 3. Portanto, L sobre x é igual a menos raiz de 3, mais ou menos raiz de 3, menos 1. Reparem que isso aqui é L sobre x mais 1, né? Esse termo aqui dentro desse parênteses aqui. Bom, como que eu sei qual sinal escolher? Ora, L e x são dimensões, devem ser positivos, né? Reparem que o x aqui é uma distância, então tem que ser positivo, assim como L, né? Consequentemente, isso aqui tem que ser um número positivo. Para isso aqui ser um número positivo, é óbvio que eu tenho que escolher o sinal de mais, né? Então eu tenho que escolher esse sinal aqui. E aí, com isso, a gente acha que o L sobre x é raiz de 3 menos 1. Consequentemente, o x é L sobre raiz de 3 menos 1. Certo? E isso aqui vai dar para a gente, substituindo valores, o L é 10 centímetros, então 10 centímetros dividido por raiz de 3 menos 1. Deixa eu fazer essa conta na calculadora aqui. Vai ser basicamente 10 dividido por 0,7, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 14,3. Isso aqui vai dar aproximadamente 14,3 centímetros. Então a resposta do problema vai ser a seguinte. A coordenada x, as coordenadas x e y, tem que ser... A coordenada x ela tem que ser menos 14,3. Enquanto a coordenada y tem que ser 0. E essa aqui é a resposta do problema. Então, a coordenada x é menos 14,3 centímetros, porque ela está negativa aqui, né? Repara que o x que eu chamei no desenho era simplesmente a distância, né? Mas a coordenada é negativa, tudo bem? E a posição y é 0, a coordenada y é 0, porque tem que ser um ponto sobre o eixo x. Então, essa aqui é a resposta do problema. Tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me procurar. Vocês têm o meu contato. E aí eu posso explicar isso um pouquinho melhor, se vocês tiverem alguma dúvida. Tá? A única coisa que eu queria esclarecer, de novo, é que se as duas cargas tivessem o mesmo sinal, o ponto em que o campo elétrico seria nulo seria um ponto entre elas. Né? E a gente sempre tem que escolher um ponto que esteja mais próximo da carga menor, porque aí a gente consegue compensar o fato da carga ser menor com a distância ser menor. E aí isso dá uma compensada e a gente consegue satisfazer essa condição, que os dois campos sejam iguais e opostos para que eles possam se anular. Tudo bem? Então, esse foi o exercício 3.